Oi, gente, tudo bem? Hoje eu decidi não trazer uma receita saudável aqui no episódio da Jornada Juntos Somos Mais Fortes, no Pilar da Alimentação Saudável, porque eu quero convidar vocês para a gente refletir juntos e conversar um pouco sobre alimentação saudável. E o tema que eu escolhi para a gente conversar é sobre o consumo de produtos industrializados. Então eu quero que vocês comecem pensando que o processamento de alimento ele é definido como qualquer procedimento que altera o alimento do seu estado natural, como por exemplo um congelamento, uma secagem, moagem, enlatar ou misturar ou adicionar sal, açúcar, gordura e outros aditivos. O processamento de comida ele muda a natureza física e química dos alimentos que a gente consome. Alguns alimentos, eles são considerados altamente processados, enquanto outros são considerados minimamente processados, depende do tanto de industrialização que acontece ali no processo. A definição de alimentos processados inclui uma ampla variedade de alimentos, desde vegetais congelados, frutas secas, feijão enlatado, o pão integral, cereais matinais, refeições já prontas, doces e refrigerantes. É muito importante você entender como o processamento de alimento pode impactar tanto de uma maneira positiva como de uma maneira negativa a saúde, a nutrição e o bem-estar geral. O processamento de alimentos pode torná-los mais seguros, mais saborosos, mais estáveis e também mais fáceis de ser transportados. Os benefícios a longo prazo eles são abrangentes. Por exemplo, você consegue aumentar o fornecimento geral de alimento. E os benefícios provavelmente superam os efeitos prejudiciais do processamento de alimentos, que é o maior consumo de calorias. Porém, as consequências do processamento de alimento, elas devem ser compreendidas e avaliadas de acordo com o seu impacto na nutrição e na saúde. Por quê? Porque o grau de processamento e digestão dos alimentos afeta a disponibilidade de nutriente, afeta o nosso processo digestivo e o efeito térmico dos alimentos no nosso organismo. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, se você comer 100 gramas de amendoim puro versus 100 gramas de manteiga de amendoim, isso vai resultar em diferença na densidade calórica e na energia que o seu corpo vai absorver. O amendoim in natura, ele precisa ser mastigado. E mesmo depois, ele ainda vai estar em um estado mais denso em nutrientes ao entrar no estômago e no intestino. Agora, a manteiga de amendoim, ela já foi moída, então ela já está em um estado menos sólido. O que acontece? Vai exigir menos esforço digestivo do que quando um amendoim é consumido in natura. Então, o processamento de alimento ele pode alterar a natureza das proteínas e, portanto, pode apresentar desafios à maneira como o nosso corpo vai responder ao tipo de alimento processado que a gente ingere. Você quer ver um outro exemplo? Quando você come um pedaço de fruta fresca em vez de uma fruta seca ou até de um suco de fruta, tudo isso vai ter um impacto diferente no nosso corpo. Nada disso quer dizer que o processamento de alimento ou de ingredientes seja ruim, tá? É simplesmente para destacar, e o que eu quero fazer é vocês pensarem daqui para frente, é para destacar que o estado de processamento ele pode alterar a forma como o alimento é digerido e absorvido pelo nosso organismo. Então, por isso que eu quero vir aqui falar para vocês sobre esse assunto, porque agora eu quero começar a fazer vocês refletirem melhor quando vocês fizerem escolhas do que vão comer. E agora eu quero te fazer um convite. Que tal você começar a substituir o consumo de produto industrializado por alimentos mais naturais? Como, por exemplo, em vez de você tomar um suco de caixinha, vamos tentar comer a fruta natural para que o seu corpo possa processar os nutrientes de maneira mais eficiente e fazer o seu organismo funcionar melhor? Eu vou começar a fazer você refletir sobre isso aqui no Pilar da Alimentação Saudável, na Jornada Juntos Somos Mais Fortes, tá? Então, a gente vai falar sobre receita saudável, vocês vão me ver
vira e mexe trazer receitas aqui para vocês. Eu até peço opinião de vocês e faço votação nas minhas redes sociais para vocês escolherem o conteúdo que eu publico. Mas também, ao mesmo tempo que nós vamos falar e fazer receitas saudáveis, eu vou começar a trazer conteúdo para vocês começarem a refletir melhor sobre o processo de alimentação saudável, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem aqui comigo que a gente vai continuar falando sobre esse tema. Um beijo!